a segunda temporada de House of the Dragon vai trazer uma das coisas mais esperadas pela gente, que é a treta entre dragões. E quando eu falo treta entre dragões, eu não tô dizendo treta entre membros da casa Targaryen, que tem como símbolo o dragão. Não. Assim, vai ter treta entre esses dragões também, mas eu quero falar de treta entre os dragões, animais fantásticos dragões, entendeu? Os que são montados pelos membros da casa Targaryen. A gente já tem confirmação de 5 novos dragões na segunda temporada, sem contar os 10 que tinham aparecido na anterior. Mas talvez enquanto você estivesse assistindo a primeira temporada, você nem tenha notado que apareceram tantos assim, e talvez você não saiba o nome de todos eles. Então, esse vídeo tá aqui pra te ajudar com isso. Esse é o nosso listão de dragões de A Casa do Dragão, ou House of the Dragon. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e eu já falei muito aqui nos meus vídeos sobre o universo do George R. R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, e dos dragões que estão nesse universo. Mas dessa vez eu decidi fazer um vídeo especialmente dedicado a eles, principalmente porque vai ter muito dragão aparecendo na segunda temporada de House of the Dragon, que é essa série que se passa no mesmo mundo de Game of Thrones e, no momento que eu gravei esse vídeo, tá chegando na sua segunda temporada. Ela estreia no dia 16 de junho e sim, vai ter muita cobertura aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder nada. Em breve eu revelo todos os detalhes dessa cobertura. E falando em segunda temporada, esse vídeo aqui, a princípio, ele não vai ter nenhum spoiler da segunda temporada, tá? Eu só vou discutir alguns acontecimentos da primeira temporada de House of the Dragon. E eu vou até pedir pra você que já leu o livro Fogo e Sangue ou já sabe o que vai acontecer lá na frente, não compartilhar muito esses detalhes aqui nos comentários, porque tem gente que só viu a série e é legal manter essa surpresa de quais conflitos entre dragões que vão acontecer, quem que vai enfrentar quem que vai sair vitorioso. Esse é o tipo de coisa que eu não vou detalhar nesse vídeo. Mas o que aconteceu na primeira temporada tá liberado. Se for comentar alguma dessas coisas, coloca um aviso de spoiler aí. E já que eu mencionei o livro, é bacana dizer isso, que muitas dessas informações que eu vou citar aqui são citadas no livro Fogo e Sangue, que é o principal livro que inspirou House of the Dragon. Eu já falei bastante dele aqui no canal, ele é como se fosse um livro de história naquele universo, ele narra todo esse conflito da Dança dos Dragões e a história de muitos outros reis Targaryen, então ele é uma fonte bem bacana pra falar dos dragões Targaryen também. Tem vários que são citados no livro, inclusive, que eu não trouxe aqui pro vídeo porque eles não são da mesma época que House of the Dragon, então eu deixei baixo mesmo, foquei em House of the Dragon aqui. Mas se você quiser saber mais sobre eles, quiser conhecer o livro, eu vou deixar o link pra compra dele aqui na descrição. Isso não é uma publi, mas é um link afiliado, ou seja, se você clicar nesse link e comprar qualquer produto, você não gasta mais nada e o canal ganha uma pequena comissão, então você tá ajudando o canal. Então avisos dados, spoilers da primeira temporada de House of the Dragon, bora! Eu tava revendo uns vídeos antigos do canal e tem um Responde-me Carol que a gente fez antes de sair House of the Dragon, que a gente fala de expectativas e tal. E eu comentei que eu queria ver muita treta entre dragões, as batalhas com o pessoal montado em dragões, porque é uma coisa que tem muito nesse conflito chamado Dança dos Dragões, que é justamente o conflito adaptado em House of the Dragon. Mas acabou que a gente praticamente não viu isso na primeira temporada, né? Assim, não é que não teve nada também. Teve, por exemplo, a guerra ali nos degraus, que teve o Laenor Velaryon e o Daemon montando os dragões deles, que eu já vou falar daqui a pouco. Teve também aquela perseguição do Aemond com o Lucerys no último episódio. Mas tirando isso, ainda não começou a guerra pra valer, que é uma coisa que a gente espera pra segunda temporada. Na época que a gente gravou aquele vídeo, não tinha muito como saber até que momento que a série ia adaptar. Mas agora é certeza que isso vai rolar, porque a gente já teve trailer, já viu um monte de gente montando dragões em batalha nos trailers, então vai rolar mesmo. Até porque o finalzinho ali da primeira temporada é o que é considerado mesmo o estopim da Dança dos Dragões. Então agora a gente entrou nesse confronto mesmo. A gente vai ver muita treta entre dragões dos dois lados. Que, pra quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas, tem muitos vídeos meus explicando, vou deixar aqui na descrição o link da playlist toda de House of the Dragon. Mas a gente tem dois lados principais na Dança dos Dragões. O lado dos pretos, que é quem apoia que a Rhaenyra Targaryen, filha do rei Viserys I, seja a rainha de Westeros. E tem o lado dos verdes, que é o lado que apoia que o Aegon II Targaryen, o filho do rei Viserys I, com a segunda esposa dele, a Alicent Hightower, ele seja o rei de Westeros. Então esses dois lados estão em confronto e os dois lados têm dragões. E obviamente eles vão ser usados e muito nas batalhas. E uma coisa que eu acho muito bacana em House of the Dragon é a individualidade dos dragões. Porque Game of Thrones, que é a série grandona da qual House of the Dragon é derivada, né, se passa no mesmo universo, em Game of Thrones a gente tem dragões também. São os 3 dragões da Daenerys. Mas assim, por mais que eu goste bastante do design deles, eu goste dos dragões que aparecem em Game of Thrones, eles não têm lá muita individualidade, né? Você tem o Drogon lá, que é maior e aparece
aparece em mais cenas, mas antes das últimas temporadas, você não tinha quase nada que diferenciasse os outros. Mas quando você vai pros livros das Crônicas de Gelo e Fogo, o George R. R. Martin descreve cada dragão de um jeito completamente diferente. Eles têm cores diferentes, a chama deles tem cor diferente, eles têm até a própria personalidade, sabe? Cada um é um ser único e eles chamam muita atenção, não só porque eles são dragões que surgiram ali depois de muitos anos que você não via esses seres no mundo, mas também porque eles por si só são resplandecentes. E na hora de trazer isso pra Game of Thrones, eu acho que eles quiseram deixar uma coisa mais homogênea, então, mó legal, tem dragões, só que eles não são super diferentões entre si. Em House of the Dragon, isso já é diferente. Eu acho que por vários motivos. Primeiro, por uma coisa que eu e a Carol falamos bastante nos vídeos de cobertura da primeira temporada, que a série é mais colorida que Game of Thrones de uma forma geral. Você vê, por exemplo, em House of the Dragon, que as armaduras são mais coloridas, elas são mais estilizadas, que é uma coisa que em Game of Thrones, por mais que o livro mencionasse, por exemplo, e a armadura do cara era azul cobalto, às vezes você ia ver e na série era uma armadura mais normal, sabe? Em House of the Dragon você vê que eles têm umas armaduras mais estilizadas de acordo com a família deles e tal, e isso eu acho que é uma tendência geral da série. Então, os dragões de House of the Dragon também são mais coloridos, eles têm cores diferentes. Mas eu acho que não é só por causa disso, não é só uma coisa geral da série, e sim também que eles precisavam dar características diferentes pros dragões em House of the Dragon, porque é muito dragão, gente. Eu vou falar mais nesse vídeo de cada um deles, mas assim, é muito dragão pra diferenciar. Então, se todos fossem o mesmo molde dos dragões de Game of Thrones, a gente tava ferrado, porque ia ter lá, sei lá, 3 dragões no céu, a gente não ia saber de que lado é cada um, quem tá montando cada um. Imagina o Targaryen pequenininho lá em cima montando o dragão, você não vai saber qual é, você tem que saber qual é o dragão pra ir lembrar quem monta ele. Uma coisa que já teve um pouco na primeira temporada e que eu acho que eles devem trazer mais pra essa é a questão da personalidade dos dragões, que também em Game of Thrones ficava muito assim, o Drogon tem a personalidade lá dele e os outros são meio neutros. Nesse caso, em House of the Dragon, a gente tem muitos dragões diferentes e cada um tem a sua personalidade. A gente já viu a de alguns, né, já viu um pouco do Caraxes, a personalidade dele, e também da Vhagar um pouquinho, mas eu acredito que a gente vai ver o temperamento de outros dragões ao longo dessa temporada. Na primeira temporada de House of the Dragon, a gente já viu 10 dragões. E sim, às vezes parece que é menos que isso, mas é porque alguns passaram só no fundo, rapidinho, coisa de alguns frames só. De qualquer forma, foram 10 no total, alguns deles tiveram bastante destaque. E talvez esses que apareceram um pouquinho tenham mais destaque na segunda temporada. Mas a gente também vai ter os dragões novos, né? O Ryan Condal, que é o showrunner de A Casa do Dragão, já confirmou que a gente vai ter 5 novos dragões na segunda. Então agora que a gente vai entrar pra valer na lista dos dragões, eu vou separar essa lista por alguns critérios. Eu vou falar primeiro dos dragões que já apareceram e que a gente vai ver mais na série. Dragões que já apareceram, mas que já morreram e a gente não vai ver mais, descansem em paz. Dragões que ainda não apareceram, mas que já foi confirmado que eles vão aparecer. E especulações. E dragões que estavam vivos nessa época, mas que a gente não sabe ainda se vai ver ou não. Contexto dado, bora pro vídeo conhecer os pets de Westeros. Vamos lá, primeiro dragões que já apareceram e a gente vai continuar vendo em ordem alfabética pra não privilegiar nenhum deles. O primeiro, então, na letra C é o Caraxes. Ou Caraxes, depende do meu humor, eu falo de outro jeito. Mas ele também é conhecido como o Verme de Sangue ou o Wyrm de Sangue. E eu chamo ele carinhosamente também de pescoçudo, ou de lagartixa, porque ele é muito pescoçudinho, é maravilhoso. E os livros falam mesmo que ele é vermelho e bem magro, por isso até faz sentido esse nome, né, o Verme de Sangue. E essa aparência se traduziu bem na série, né, ele é bem magricelo, bem pescoçudo e bem vermelho também. É um tom de vermelho bem forte do Caraxes. E durante House of the Dragon a gente vê ele ser montado pelo Daemon Targaryen. Ele talvez seja o dragão que a gente mais viu na primeira temporada, porque a gente vê o Daemon com ele o tempo todo, né. Tem ele lá nos degraus, aí tem em Pedra do Dragão ele encarando a Rhaenyra com a Syrax, tem ele passeando pelos céus com a Laena Velaryon e com a Vhagar, e por aí vai. Mas a gente vê que o Caraxes tem uma relação bem intensa com o Daemon, né. É legal que no livro o Caraxes é conhecido como uma fera temível, selvagem, astuta e experiente. Por que experiente, né? Isso porque o Caraxes, ele é um dos únicos dragões ali envolvidos nesse conflito da Dança dos Dragões que realmente tem experiência no campo de batalha. E isso vai ser bem importante na guerra que tá por vir. Que experiência que ele tem? Primeiro que a gente viu na série, né? Ele participou ali da batalha nos degraus contra o Craghras Dahar e tudo mais, toda aquela treta. O Caraxes estava lá. Mas antes disso, e antes mesmo do Daemon Targaryen, o Caraxes tem história. Ele é um veterano já. Ele já participou de batalhas com outro montador dele, o príncipe Aemon Targaryen. Esse Aemon era tio do Daemon e do Viserys, e ele era filho do rei de Harys I, o primeiro filho desse rei. Então só pra
pra contextualizar vocês, ele era pai da Rhaenys, que tá na série. Mas, Mikan, como assim, né? O Caraxes era de outra pessoa antes? Pois é, então acho que é legal já trazer esse contexto aqui. Como os dragões vivem muito mais tempo que os humanos, é normal que eles tenham vários montadores ao longo da vida deles. Mas não ao mesmo tempo, tá? Só dá pra reivindicar um dragão, ou seja, se tornar o montador dele, se a outra pessoa que montava ele já morreu. Então o que aconteceu é que esse príncipe Aemon montava o Caraxes e levou ele pra guerra. Ele foi lutar montado no Caraxes na Quarta Guerra Dornesa e também no Banho de Sangue Miriano. Eu não vou ficar explicando aqui o conflito porque não vem ao caso, mas foi nesse momento em que o príncipe Aemon morreu em combate. O pobre do Caraxes, tadinho, ficou sem montador nessa época. Mas acho que dá pra dizer então, né, que tendo passado por esses 3 conflitos principais, o Caraxes é um dragão que já tem bastante experiência de batalha. Aí juntou com o Daemon, que é alguém que também é bem esquentado, gosta muito de um conflito, né? Tá doido pra guerrear desde o começo da primeira temporada. Então dá pra esperar que se tem algum dragão que vai ser muito levado pra combate, é esse. E o Caraxes é um dragão relativamente grande já também. Eu falei agora do negócio dos montadores ao longo da vida, mas outra coisa que vai ser bem importante pra esse vídeo também é que os dragões nunca param de crescer. No Lorde das Crônicas de Gelo e Fogo, quanto mais velho é um dragão, mais ele cresce. É lógico que você também tem diferenças individuais, então às vezes os dragões da mesma idade podem ser um maior que o outro, mas a tendência é que quanto mais velho, esse dragão seja maior do que dragões mais jovens. E o Caraxes já tá aí há várias gerações Targaryen, né? Antes do Daemon ele já tinha um montador, o Daemon já é até pai, então faz bastante tempo que o Caraxes é vivo, já cresceu bastante. Falando aí em dragões que estão há várias gerações entre os Targaryen, temos a Dreamfire, que é uma das minhas dragões preferidas. Por enquanto ela praticamente não apareceu em House of the Dragon, então ela apareceu bem rapidinho. O Aemond encontra com ela bem rapidinho lá no Fosso dos Dragões, no episódio 6, quando ele tá lá curiando, sabe? Ela também aparece alguns milésimos de segundo no 7º episódio, quando eles estão no funeral da Laena, lá em Derivamarca, sabe? Aí ela tá estacionada lá enquanto os outros dragões voam. E depois dá pra ver ela voando, quando eles estão saindo lá de Derivamarca, voando ao lado da Vhagar e do Sunfyre. E assim, né, nesses poucos frames que a gente tem a Dreamfire, não dá pra ver direitinho a cor dela. Mas nos livros ela é descrita como muito bonita. A Dreamfire é descrita como um animal esbelto e azul claro com detalhes prata, com uma crista prateada brilhando nas costas e as asas dela são azuis pálidas, sabe? Ou seja, uma coisa toda de sonho assim, né? Por isso o nome, né? Fogo de sonho, basicamente. Ela é toda meio etérea, assim. Ai, linda. Ela tá há muito tempo na história Targaryen, coisa de cerca de um século por aí, e tá aí vivíssima na época da Dança dos Dragões. Ou seja, se a série for seguir esse negócio, né, do dragão continuar crescendo e tudo mais, ela deve ser bem grande. E a gente não viu muito da Dreamfire em ação porque ela é montada pela Helaena Targaryen, a filha do rei Viserys com a Alicent. E a Helaena não sai muito por aí na série, ela apareceu pouquíssimo, né, então talvez a gente veja um pouquinho mais nessa temporada. Mas antes dela, a Dreamfire foi montada por outra pessoa bem importante na história dos Targaryen, que é a Rhaena Targaryen. E aqui, gente, eu não tô falando da Rhaena, filha do Daemon com a Laena Velaryon, tá? Os nomes se repetem muito, mas eu tô falando de outra Rhaena, que era a irmã mais velha do rei de Harys I, ela era filha ali do rei Aenys I, e ela foi uma das esposas de preto do rei Maegor o Cruel, ela foi obrigada a se casar com o Maegor. Tanto que eu e a Carol falamos muito da Rhaena e da história dela no vídeo sobre o Maegor o Cruel, lá no nosso esquenta de House of the Dragon, que a gente fez em 2022. A Rhaena é muito importante nesse período e ela causou muito com a Dreamfire. E aí agora em House of the Dragon é a Helaena que monta esse dragão, mas quem sabe, né, a gente veja mais dele. E uma curiosidade é que a Dreamfire botou muito ovo ao longo da vida. Uma curiosidade dentro da curiosidade é que meio que só determinam se o dragão é macho ou fêmea depois que bota ovo. Se não botou ovo, tratam como macho, mas se botou ovo é fêmea. Basicamente isso. Por isso que às vezes eu falo, ah, Vhagar, ah, Syrax, ah, Dreamfire. É porque já descobriram que era fêmea. Mas tem todo o rolê que os dragões podem mudar meio Jurassic Park, sabe? Que eles mudam se são macho ou fêmea. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas só pra dizer que descobriram aí que Dreamfire era fêmea quando Dreamfire botou ovo. E tem muitas dessas informações que estão ali nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo ou no Fogo e Sangue, mas nesse caso até mencionam em House of the Dragon que a Dreamfire botou ovos. Porque lembra que o Daemon, no começo da série, ele rouba um ovo, leva lá pra Pedra do Dragão, diz que é pra botar no berço do filho dele, que na verdade ele criou o fanfic do filho dele? Então, esse ovo que ele roubou era um dos ovos da Dreamfire. E agora, saindo um pouco da série, na história Targaryen, a Dreamfire botou tanto ovo que teve um negócio que teve 3 ovos dela que sumiram, que diz que foram muqueados pela amiga muito especial, assim, tal, quem sabe, namorada, mas não dizem isso no livro, mas provavelmente, da Rhaena Targaryen. Esses ovos sumiram e diz que pode ser que esses ovos sejam os ovos que depois de muitos anos chegam nas mãos de Daenerys Targaryen
pra serem os dragões dela. Pode ser que não também, mas é uma teoria que existe por aí, queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Aliás, no trailer da segunda temporada de House of the Dragon, que saiu um mês antes da estreia da temporada, tem um momento em que aparecem 3 ovinhos de dragão ali, muito similares aos dragões da senhora Daniela Targaryen. E aí fica o questionamento, será que é uma visão? Será que são ovos da Dreamfire que vão ser roubados em uma outra situação na série? Pra ser como se fosse essa situação que rolou no livro, na época da Rhaena Targaryen, talvez role agora? Ou será que eles vão fazer como se os ovos roubados fossem de outro dragão? Talvez da Syrax, por exemplo. Comentem aí que eu quero saber o que vocês acham. Isso é só especulação, tá, gente? E agora vamos falar dela, Meleys, a Rainha Vermelha. Já explicando essa alcunha que ela tem, no livro ela é descrita como uma dragão escarlate, esplêndida e magnífica. E eu fui ler escarlate, eu quase li lacrante. É uma dragão lacrante, Meleys. Eu achei que você ia falar escroto. Não, uma dragão escrota, é tipo escarlate, esplêndida e escrota. Não, a Meleys é maravilhosa, ela é magnífica mesmo. Na série ela é bem vermelhona mesmo, mas no livro ela também tem as membranas das asas dela bem rosadas. E a crista, os chifres e as garras dela são brilhosas como cobre. Um luxo. E na série ela é bem imponente também, ela tem muitos chifres ali ao redor da cabeça, né? Isso eu acho muito legal em House of the Dragon. Como eu falei, os dragões têm essa individualidade, isso vai até no modelo deles. Eles não são assim, o mesmo dragão só muda a cor, sabe? Fica skin diferente. Não, cada dragão a gente vê que é bem diferente o tamanho e também o formato de rosto e tal. Meleys, ela tem vários espinhos ali ao redor do rosto. E ela aparece bastante em House of the Dragon também, né? Tem aquela cena bem marcante que a Rhaenys sai debaixo do chão ali com ela, quebra tudo durante a coroação do Aegon, sem mandar o mísero Dracarys ali no meio. Tem essa cena, é bem da hora. E antes da Rhaenys, quem montava a Meleys era a Alyssa Targaryen. Ela era tia da Rhaenys, era outra filha do rei de Harys I, que sim, ele teve muitos filhos, a gente vai falar bastante deles nesse vídeo. Mas a Alyssa também era mãe do Viserys e do Daemon, ou seja, a avó da Rhaenyra. E uma curiosidade sobre ela é que originalmente ela queria dominar o Balerion, que é o maior dragão e tal, que a gente já vai falar sobre ele. Mas na época foram convencer ela, não vai no Balerion não, vai na Meleys, porque a Meleys é muito mais rápida do que esses dragões mais velhos aí. Realmente, o Balerion já tava bem mais velho nessa época e assim, por mais que ele ainda não tivesse tão decadente, ele não era tão rápido quanto a Meleys, que era uma dragão bem mais jovem. E de fato, a Meleys é considerada o dragão mais veloz já visto em Westeros. E como a Rhaenys é uma personagem bem importante nessa temporada, a Meleys deve aparecer bastante também. E agora a gente vai pra Sea Smoke, ou Fumaresia em português. Eu amo as traduções dos nomes. Tem alguns que não são traduzidos, né, mas os que são eu acho muito maravilhosos. Então é Fumaresia. Ele é um dragão até que jovem. Na história toda dele, ele só foi montado por uma pessoa, o Sir Laenor Velaryon. Tem uma questão aí pra segunda temporada. Porque lembra que eu disse que um dragão só pode ter outro montador quando a pessoa que monta ele atualmente morre? Então, na série, o Laenor não morreu, né? Todo mundo acha que ele tá morto, mas ele fugiu e, tecnicamente, ele tá lá vivão de boa. Só que no livro, ele morreu mesmo. Pode até ser que exista uma outra versão que não foi contada no livro, porque ele é um livro que narra os fatos históricos com base em fontes X ou Y. Mas, de qualquer forma, o que acontece, o que é fato mesmo, é que o dragão dele ficou livre para ser reivindicado. Ou seja, ele não tinha mais um montador, o Laenor não tava mais no jogo. E aí fica a minha dúvida de como eles vão resolver isso na série. Se o Laenor vai morrer fora de tela mesmo e a gente só vai saber que ele morreu, se ele vai voltar só pra morrer, o que deve acontecer. Porque sem querer dar muitos detalhes, a gente já tem informações do próximo personagem que vai se envolver com esse dragão. Então o Laenor tem que sair de jogo mesmo. Mas voltando aqui pro Sea Smoke, Fumaresia, ele é descrito como um animal esplêndido cinza e branco. Um cinza meio pálido, assim, bem claro. E na série a gente viu ele bastante, né? Voando ali com Meleys, ou então nos degraus, lutando ao lado de Caraxes. As escamas dele são bem clarinhas também, com a crista meio rosada. E a gente vê ele até nos trailers da segunda temporada. Como eu falei aqui, eu não quero dar muitos detalhes dessa situação, mas o Sea Smoke vai ser um dos dragões que vão ser bem importantes num momento chamado Semeadura, que pelas informações de elenco que a gente tem na série, vai rolar na segunda temporada. Em linhas bem gerais, o que é esse rolê da semeadura? O lado dos pretos, o lado da Rhaenyra, eles têm
tem muitos dragões sobrando e pouca gente pra montar esses dragões. Então eles vão procurar outras pessoas que querem se arriscar ali e tentar conquistar um dragão pra elas. É um momento bem interessante da história Targaryen. Se vocês quiserem, tem um vídeo antigaço sobre a dança dos dragões, que eu fiz junto com a Carol. Nossa, acho que é de 2016 esse vídeo. Vou deixar linkado aqui. Mas se vocês quiserem também, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo só sobre a semeadura, que é um negócio bem interessante. Enfim, pra evitar os spoilers, bora pro próximo dragão, que é um dos dragões mais esperados dessa segunda temporada, Sunfyre, o Dourado. Já vou dizer, né, que o trailer me decepcionou um pouco. Por que me decepcionou? Ele é um dragão lindo, maravilhoso, já vou falar mais disso. Mas é que o Sunfyre é descrito como o dragão mais lindo, mais deslumbrante, todo lindo, todo dourado. O Sunfyre, o Dourado, né? O nome dele é Fogo do Sol, sabe? E na série ele é meio bege, assim, meio amarelo, sei lá, mas ele não é dourado, assim, sabe? Eu queria que ele fosse mais deslumbrante, gente, desculpa. Mas vamos falar do que a gente sabe dele dos livros. Ele nasceu lá em Pedra do Dragão e ele é um dragão mais jovem do que vários que eu mencionei aqui até agora. Mas lembra que eu falei que não é só a idade do dragão, eles também podem variar em tamanho? O Sunfyre é descrito como um dragão maiorzinho, assim, mesmo ele sendo jovem. Então ele deve ter crescido bastante pra idade dele. E o primeiro montador do Sunfyre foi justamente o Aegon II, o filho do Viserys com a Alicent. Mas é engraçado, né? Porque a gente tá na categoria dos dragões que apareceram na série e que devem aparecer mais na segunda. Só que o Sunfyre não chegou muito a aparecer na primeira temporada. Só que ele apareceu. Tem uns frames, assim, lá no funeral da Lane em Deriva Marca. Inclusive, eu quero citar aqui que tem alguns vídeos aqui no YouTube que eles pegam tudo que apareceu de determinado dragão e juntam quanto foi o tempo de tela desse dragão. Vou deixar linkado aqui na descrição. Mas enfim, o Sunfyre tem, tipo, 17 segundos na primeira temporada. Apareceu muito. Só que, né, na segunda temporada ele deve ter um papel bem mais importante e ele já deu as caras nos trailers e tudo. E por que ele é um dos dragões mais esperados na segunda temporada? Porque ele é um dragão que tem um papel importantíssimo na Dança dos Dragões, né? O Aegon, que é quem monta ele, é simplesmente um dos que estão brigando ali pelo Trono de Ferro. E até mesmo o estandarte do Aegon é influenciado pelo Sunfyre. O símbolo do lado dos verdes nessa guerra é um dragão de 3 cabeças, como é o tradicional da casa Targaryen, só que ele é todo dourado por causa do Sunfyre e em um fundo verde, que é a cor da casa Hightower. Então o Sunfyre é o símbolo da realeza do Aegon. Só que aí eles não fizeram ele muito dourado na série. Eu espero que, assim, desde o momento que eu gravei esse vídeo, eles mudem um pouquinho, ele fique mais dourado e seja só uma impressão do trailer. Mas eu realmente queria que ele fosse mais douradinho, e vocês? E já que eu falei dos verdes, na verdade não, porque é só por ordem alfabética mesmo. Mas, coincidentemente, logo depois do Sunfyre vem o dragão da Rhaenyra, que é a Syrax. A Rhaenyra, como eu já falei, ela é a rainha que é apoiada pelo lado dos pretos, né? Então, o Aegon contra a Rhaenyra. E a Syrax, que é montada pela Rhaenyra, é o primeiro dragão que a gente vê em A Casa do Dragão. A Rhaenyra, bem novinha, tá lá voando com a Syrax sobre Porto Real lá no primeiro episódio. E as duas têm uma conexão bem intensa. No livro diz que elas estavam juntas desde que a Rhaenyra tinha 7 anos, né? Ela montou pela primeira vez a Syrax aos 7 anos de idade e foi a primeira montadora desse dragão. Até no episódio 10 tem aquele momento da cena de parto da Rhaenyra e vai alternando para cenas da Syrax gritando. Então, a série dá a entender que existe uma conexão bem forte entre as duas. E a versão da Syrax que a gente vê na série é bem parecida até com a descrição dos livros. Diz no Fogo e Sangue que a Syrax tem escamas amarelas e que ela é enorme e formidável. E realmente, House of the Dragon ela é amarela e grande. Tem até uma coisa que comentaram num vídeo recente meu, que a Syrax ela é grande e tal, mas que meio que parece que isso dela continuar crescendo ao longo dos anos, como é normal dos dragões, não rolou muito em House of the Dragon, né? Parece que ela continuou meio do mesmo tamanho. Não sei se vão fazer isso pra segunda temporada, se ela vai aumentar, mas fica aí o questionamento. E se na primeira temporada a gente viu bastante a Syrax junto com a Rhaenyra, na segunda temporada não deve ser diferente. É até interessante porque no livro, originalmente, a Rhaenyra não se envolve muito na treta da Dança dos Dragões. Quer dizer, na treta ela se envolve, mas digo, nas batalhas e tal, ela não se envolve tanto nesse começo. Então, talvez a gente não visse tanto a Syrax. Mas parece que a série vai colocar a Rhaenyra mais em ação nessa temporada, então a gente deve ver mais. Seguindo aqui a ordem alfabética, o próximo dragão é Vermax, que é um dos dragões mais jovens ali de House of the Dragon. Ele nasceu de um ovo que foi dado pro Jaehaerys Velaryon, o filho mais velho da Rhaenyra. Então, quando a Dança dos Dragões começou, Jaehaerys adolescente ali, o Vermax deve ter um pouco menos de 15 anos. E no Fogo e Sangue, pelo que eu me lembro, não tem uma descrição física muito detalhada ali do Vermax. Mas na série ele aparece algumas vezes e a gente vê que ele tem as escamas verdes e as asas dele tem as membranas meio alaranjadas, assim. Dá pra ver o Vermax no episódio 6, lá no Fosso dos Dragões, quando eles estão ali treinando como que comanda os dragões e tal, logo antes deles zoarem o Aemond. E no episódio 10 também, bem rapidinho,
quando o Jace vai como mensageiro ali pro norte, ele vai montado no Vermax. E como a gente viu no material da segunda temporada de House of the Dragon, no material de divulgação, a segunda temporada vai mostrar alguns detalhes dessa viagem do Jace pro norte. Ele vai lidar ali com a casa Stark. Então é capaz que a gente veja ele montando o Vermax em algum momento ali. E ele também aparece em outros momentos da Dança dos Dragões, mas vamos ver se House of the Dragon vai chegar nesses momentos, então não quero spoiler nada aqui. O próximo dragão, gente, é Vermithor, a Fúria de Bronze. A Jenny já tá até dando risadinha aqui atrás porque viu que eu empolguei pra falar dele. Aí sim, gente, eu quero muito falar do Vermithor. É um dos dragões que mais me mandaram perguntas a respeito dele na primeira temporada, mas eu já falo disso. O Vermithor é descrito no livro como uma grande fera bronze e bege, com as escamas de bronze e com imensas asas bege. Chique, todo, né? Bronzeado, só que não, ele é de bronze mesmo. E quando a Dança dos Dragões começa, o Vermithor já tem quase um século de vida. Isso porque o primeiro montador dele foi o Jaehaerys I, que eu tô falando aqui toda hora no vídeo. Pois é, o Jaehaerys I era conhecido como o Velho Rei, porque o reinado dele durou mais de 50 anos. E diz que o Vermithor, como tantos outros dragões que eu mencionei aqui, ele nasceu de um ovo que foi colocado no berço do Jaehaerys. Então, se o Jaehaerys reinou por mais de 50 anos e ele já tinha o Vermithor, já montava o Vermithor quando ele se tornou rei, o Vermithor tem muita história pra contar, né, gente? Em House of the Dragon, o Jaehaerys morreu já faz algumas décadas, né? Aquela primeira cena da série que tem o flashback que eles mostram a votação que elegeu o Viserys como herdeiro, foi no finalzinho da vida do Jaehaerys. Naquela época, a Rhaenyra tava pra nascer ainda. Então, assim, no momento que a gente tá em House of the Dragon, a gente já teve a morte do Jaehaerys há bastante tempo. Então dá pra imaginar que passando por todo esse reinado longo e mais um tempão depois, o Vermithor é um dragão bem grande já. Mas, Mikan, a gente viu o Vermithor na primeira temporada? Viu. Ele fez uma participação especial ali no fim do episódio 10, quando o Daemon vai lá num covil em Pedra do Dragão e canta em Alto Valyriano, ele vai com a tocha e tudo, é super bonita a cena. E naquela época eu recebi um monte de mensagem, todo mundo ficou perguntando, mas Mikan, que dragão é esse? Pra quem que o Daemon tá cantando? O que é que ele cantou? E o que ele cantou não é o assunto desse vídeo aqui, mas o dragão pra quem ele cantou era o Vermithor. Ele solta muito fogo ali naquele momento e dá pra gente ver quão grande ele é comparado com o Daemon naquele momento, né? Nossa, ele é muito imponente. E o Vermithor tá lá sem ninguém pra montar ele desde que o Jaehaerys morreu, que já faz bastante tempo, como eu falei. Então, na segunda temporada, ele é um dos dragões que vão ser levados em conta naquele rolê que eu falei da semeadura. Tem que procurar alguém pra montar esse dragão pra que ele possa ser usado nas batalhas. Mas apesar de eu saber quem vai montar ele, eu vou ficar quietinha aqui, porque isso é uma coisa da segunda temporada. E pra fechar os dragões que a gente viu na série já, e que deve ver mais na segunda temporada, não podemos esquecer da nossa velhinha Vhagar. Simplesmente o animal mais antigo e talvez mais feroz de Westeros toda. Pra vocês terem uma ideia, a Vhagar já estava viva, já era um dragão adulto e grande, na época da conquista de Westeros, quando o tal do Aegon Conquistador foi lá com as irmãs esposas dele conquistar tudo, matou os reis ou se aliou a outros e dominou Westeros praticamente toda. Vhagar estava nessa guerra. E isso foi mais de 100 anos antes de House of the Dragon começar. Durante o período da Dança dos Dragões, agora na série, ela é o único ser vivo que a gente conhece que presenciou a conquista, que tá viva desde essa época. E ela é o dragão mais velho e, consequentemente, né, como eu falei, não para de crescer nunca, ela também é o maior dragão dos Targaryen desde que o Balerion, o Terror Negro, morreu. Já vou falar mais do Balerion. Mas vivo é a Vhagar. Nos livros, a Vhagar é descrita como uma fera assustadora, com asas finas. Tem quem descreve ela também como o dragão mais velho, mais corpulento e mais terrível do mundo. Mas tem os outros também que descrevem ela como velhota decadente, como é o caso do Jace e da Rhaenyra, ele define ela assim. Tadinha. É, isso aí é etarismo com a Vhagar. Não pode. Ela já viu muita coisa, pô, respeita a minha história, sabe? E assim, eu acho que na série eles conseguiram traduzir muito bem essa imagem da Vhagar, porque ela é sim, dá pra você ver que ela é um dragão muito velho, muito antigo, assim, sabe? Ela tem muitas cicatrizes, né? A asa dela é cheia de buraco, coitada. Que a gente já vai falar disso, porque ela tem muita experiência de batalha. Mas também ela é imensa, né? Ela é muito grande. Eu gosto também que ela tem tipo uma barbinha, né? Que são vários apêndices ali, vários fios que vão descendo ali. Quando ela voa, dá um efeito bem bacana. E na série a gente já viu a Vhagar com dois montadores diferentes. A gente já viu ela com a Laena Velaryon, que é filha do Corlys e da Rhaenys. A gente viu ela depois casada com o Daemon. E depois que a Laena morre, a gente
gente vê a Vhagar sendo conquistada pelo Aemond Targaryen, o filho da Alicent com Viserys. Inclusive, essa cena dele dominando a Vhagar é muito interessante, porque a gente consegue ver com mais detalhes como que funciona essa relação entre montador e dragão. E é uma coisa meio, você corre o risco ali de ser devorado ou queimado vivo mesmo. Mas agora vamos falar da história da Vhagar, porque assim, como ela é bem velha, bem antiga, ela já passou por muita gente na casa Targaryen. Acho que o montador mais famoso da Vhagar é justamente quem veio com ela ali na conquista, que era a rainha Visenya Targaryen. A Visenya era uma das irmãs esposas do Aegon Conquistador e foi mãe do rei Maegor o Cruel. Por isso tem toda aquela brincadeira dos fãs de que a Vhagar, quando a Laena ou o Aemond falam com ela confunde com a Visenya. Ela fica, Visenya, o que você quer dizer? É o que, Visenya? Pra fazer o quê? Por causa disso, porque ela teve ali como a primeira montadora que a gente conhece, a Visenya Targaryen. Que foi, eu nunca vi esse meme. É o que, Visenya? Mas depois da Visenya, a Vhagar não ficou sem ninguém e só depois veio a Laena e o Aemond. Antes disso, ela foi montada pelo Balon o Bravo, que era mais um filho do Jaehaerys I, só que o Balon é o pai do Viserys e do Daemon. E lembra que eu falei, né, das asinhas esburacadas dela e tudo mais? A Vhagar tem muita experiência de combate. Só na época da Visenya já é mais combate do que praticamente todos os dragões que tem em House of the Dragon, porque teve toda a guerra ali da conquista, que teve várias batalhas icônicas da história de Westeros, tipo o Campo de Fogo, que é quando os 3 dragões da conquista ficaram ao mesmo tempo ali no combate, eles queimaram a grama tudo, todo mundo morreu, foi péssimo, mas muito interessante na história de Westeros. Também teve aquele momento que é a Primeira Guerra Dornesa, ou a Ira do Dragão, que é quando a Rhaenys Targaryen, não a da série, a Rhaenys, irmã e esposa do Aegon, lá atrás, ela tinha morrido, e aí o Aegon e a Visenya pegaram os dragões, saíram queimando tudo em Dorne, também a Vhagar estava lá. Além disso, a Visenya era uma das maiores apoiadoras do filho dela, o Maegor o Cruel. Muitas batalhas que o Maegor teve que travar ali pra garantir o poder, a Visenya tava ali ao lado dele. A Visenya participou de muita coisa com a Vhagar também. E com o Balon, o pai do Viserys, ainda teve a Quarta Guerra Dornesa. Então, assim como o Caraxes, a Vhagar é um dos poucos dragões ali da Dança dos Dragões que tem alguma experiência de batalha. E ela tem até muito mais experiência que o Caraxes, né? Se tem alguma coisa que a gente pode esperar da Vhagar na segunda temporada é treta. Porque ela já terminou a primeira temporada causando, né? Ela é o dragão que protagoniza o momento crucial ali do início da Dança dos Dragões, o estopim da Dança dos Dragões. Quando ela, montada ali pelo Aemond Targaryen, acaba abocanhando e matando o Lucerys Velaryon, né, o filho da Rhaenyra, com o dragãozinho dele, o Arrax. Que nem um dragãozinho, é um dragãozinho, mas assim, aqui comparado com a Vhagar, complicado, é complicado a comparação de tamanho ali. E já que eu falei do Arrax, vamos entrar na nova parte do vídeo, que é dragões que já vimos na série, mas que morreram. Só tem 2 por enquanto, na verdade, e por ordem alfabética, o primeiro é o Arrax, montado pelo Lucerys Velaryon. Uma das únicas descrições que a gente tem de Arrax no livro é que ele era 5 vezes menor que a Vhagar, tadinho. Além disso, a gente já sabe que ele era grande o suficiente pra ser montado, né, porque o Luke montou ele, mas ele era um dragão bem jovem ainda, que ainda tava em crescimento. Ele nasceu de um ovo colocado ali no berço do Luke quando ele era bebê, e na série ele era bem clarinho, assim, meio branco com a crista avermelhada. Mas é isso, né, gente? Descansa em paz, Arrax. Não tinha como. Eu acho até que na série eles deixaram ele menor ainda que a Vhagar. Você compara, assim, nossa, parece que eu falo que a Vhagar parece um Monster Truck e o Arrax é tipo um fusquinha, sabe? É muito pequeno, gente. Não dá. Não é nem um fusquinha, né? Tipo, ele é uma vespa. Um patinete. Parece um patinete perto de uma Monster Truck. E falando em tamanho, outro dragão que eu mencionei muito aqui nesse vídeo, mas que a gente só vê o crânio dele em House of the Dragon, é o nosso querido Valyrion, o Balerion, o Terror Negro. O Valyrion é só meme, tá, gente? Que é simplesmente o maior dragão de todos que passaram por Westeros. Ele é descrito como grande demais pra ficar escondido ou passar despercebido, com asas negras feito breu e um apetite voraz. E realmente, a gente vê o crânio dele tanto em House of the Dragon como em Game of Thrones, e é um crânio muito grande, gente. Dá pra ver quão imenso devia ser esse bicho. Pra quem não lembra, ele aparece no começo de House of the Dragon, né, quando o Viserys conta de todo o sonho do Aegon e tal, lá pra Rhaenyra. E em Game of Thrones ele também aparece em alguns momentos, tem aquela hora que a Arya meio que se perde, acaba encontrando o Balerion, toma um susto, mas também tem os momentos que a Cersei e o Qyburn passam ali embaixo da Fortaleza Vermelha. Mas o Balerion, ele não tinha só tamanho, ele tinha uma coisa que é relacionada com tamanho, que é idade. Ele era muito, muito, muito velho. No nível de, na época que ele morreu, ele ser a única criatura ainda viva em Westeros a ter testemunhado a glória do Império Valyriano. Pra vocês terem noção, Valyria tinha sido destruída uns 100 anos antes da conquista rolar, dos Targaryen conquistarem Westeros. E o Balerion veio lá de Valyria. Ou seja, ele já era vivo há pelo menos um século quando ele foi montado pelo Aegon Conquistador pra guerra ali pra conquistar Westeros.
Ele foi um dos 3 dragões que participaram da Guerra da Conquista. Eu já falei da Vhagar aqui, né, que era montada pela Visenya, e também tinha a Meraxes, que era montada pela Rhaenys. Mas Meraxes acabou morrendo um pouco tempo depois. Na Conquista, como eu falei na parte da Vhagar, teve muitos confrontos em que os dragões participaram, e o Balerion era o mais terrível, o mais temido deles. Teve aquele rolê que ele derreteu Harrenhal. O castelo de Harrenhal é derretido por causa do fogo do Balerion, porque o Aegon Conquistador foi lá e queimou com todo mundo dentro o castelo gigante. Na Batalha do Campo de Fogo ele também tava lá, e dizem as canções que foi o Balerion que forjou o Trono de Ferro, basicamente. Porque o Trono de Ferro, ele é composto pelas espadas dos inimigos derrotados pelo Aegon Conquistador. E aí foi com o fogo do Balerion que ele derreteu tudo pra formar o trono lá. E assim, como eu falei, a gente não sabe muito a idade do Balerion. A gente sabe que ele era vivo quando Valyria existia ainda, então não tem muito como dizer quantos anos ele viveu no total. Mas levando em conta ali o final de Valyria e quanto tempo passou, ele com certeza morreu com mais de 200 anos. E ao longo desse tempo ele teve vários montadores. Depois do Aegon, teve o rei Maegor o Cruel, que era filho dele com a Visenya, e aí depois do Maegor teve a Aeria Targaryen, que era uma das filhas da Rhaena. Lembra da Dreamfire, que era montada pela Rhaena? Então, uma das filhas dela, a Aeria, montou o Balerion. E aí, por último, teve o rei Viserys I, pai da Rhaenyra, que aparece lá em House of the Dragon. Só que é interessante, né? Porque a gente conhece o Viserys em House of the Dragon, mas a gente só vê o crânio do Balerion. O que aconteceu? É que quando o Viserys reivindicou o Balerion, o dragão já tava nas últimas, ele já era muito velho. Tanto que quando ele montou pela primeira vez, eles só deram uma voltinha assim, bem rapidinho voltaram, que o Balerion já tava cansado. E ele morreu de velhice mesmo, um aninho depois só. E o Viserys nunca foi atrás, nunca reivindicou nenhum outro dragão. Só ficou com o Balerion mesmo. Aí eu passei bem rapidinho pela Aeria Targaryen, mas tem uma história bem interessante que eu vou passar muito rápido aqui, prometo. Ela conquistou o Balerion e fugiu com ele, e eles ficaram um ano desaparecidos. E surgiram várias teorias ali de onde eles estavam. Foi um negócio muito louco, porque quando a Aeria voltou, ela tava cheia de uns parasitas muito bizarros, ela tava meio que fervendo, assim, ela tava tão quente que a pessoa que tava de armadura conseguia sentir o calor dela, sabe? Um negócio muito louco. E o próprio Balerion voltou super machucado dessa viagem. A versão mais aceita é que provavelmente eles foram pra Valyria. O Balerion, ele meio que foi pro lar dele, assim, ele foi de volta pra minha terra, sabe? Ele foi lá conhecer Valyria depois de muito tempo. Mas, como eu falei, Valyria tinha sido destruída mais de um século antes, teve um cataclisma, tudo lá é um mar fumegante hoje em dia. Não parece algo muito convidativo. Então algo muito errado rolou ali. A Aeria voltou e morreu logo em seguida. E se vocês quiserem saber mais dessa história, pra eu não me alongar muito aqui, tem o vídeo número 6 do Esquenta House of the Dragon, que eu e a Carol, a gente fala de várias tretas e vários dramas que rolaram. Tem a história da Rhaena, da Alysanne e tem a da Aeria também. Enfim, essa fuga da Aeria com o Balerion e tudo que foi causado por isso, justificou a criação dos Guardiões de Dragão. Que são aqueles caras que também aparecem logo no comecinho de House of the Dragon. Eles ficam lá no Fosso dos Dragões, guardando os dragões, basicamente, né? Falam alto valiriano, ajudam no treinamento e tudo mais. Ok, esses são os dragões que a gente viu. Já é bastante coisa, né? Mas se você tá gostando até aqui, já manda um Dracarys nesse like, porque a gente tá só começando. Porque na segunda temporada de House of the Dragon vai ter mais dragão ainda. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai conhecer 5 novos dragões. E quem disse isso foi o próprio Ryan Condal, o showrunner de House of the Dragon, em uma entrevista ali em 2023. Só que ele falou isso e não confirmou nenhum nome dos dragões que vão aparecer. Muito bom. Então, confirmado, a gente tem o que a gente viu nos últimos trailers, né? Imagens de divulgação, essas coisas. E também dá pra especular com base no elenco que já foi confirmado. Porque se confirmaram quem vai montar o dragão, muito provavelmente o dragão aparece, né? Nos trailers a gente já viu um dragão pela primeira vez, que é Moondancer, ou Baila Lua, que é o dragão montado pela Baela Targaryen, uma das filhas da Laena com o Daemon. A gente vê a Moondancer nos trailers sendo montada pela Baela. E assim, os primeiros trailers era bem rapidinho, mas no trailer lançado no mês anterior da segunda temporada, a gente vê com mais detalhes esse dragão que, assim, eu acho que também são imagens da Baela Lua, tá? No livro, a Baela Lua é descrita como pálida, magra e verde clara, com as articulações das asas enormes e os chifres e as cristas cor de pérola. E na série, a gente vê ela bem pálida mesmo nas primeiras imagens, e se a imagem do trailer que eu tô achando que é ela for ela mesma, ela é um verde claro com um verde mais escuro meio rajada, assim, e eu gostei muito que eles colocaram ela rajada. Porque como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, os dragões, eles têm misturas de cores, né? Normalmente eles têm um pedaço de uma cor e outro pedaço de outra. Então a crista é de uma cor, as asas são de outra. Mas na série, até o momento, eles estavam fazendo os dragões mais uniformes na cor. E eu achei legal ter esse padrão verdinho na Baela Lua. E ela é um dragão muito ágil, mas ela também é muito jovem. Faz sentido porque a gente tá falando ali de uma geração mais nova também da Dança dos Dragões, né? Assim como os dragões dos filhos da Rhaenyra, né, eram dragões super jovens, o dragão da Baela também é um dragão jovem. E
pequeno. E no livro diz mesmo que na época da Dança dos Dragões, a Baila-Lua tinha mais ou menos o tamanho de um cavalo de guerra, mesmo ela pesando menos que um cavalo de guerra. Ou seja, piquititica. E nos trailers a gente já vê a Baela em batalha, então a gente pode esperar bastante participação da Baila-Lua na segunda temporada. Daí a gente vai pra um dragão que não apareceu nos trailers até agora, mas que o personagem que vai montar esse dragão já tá confirmado no elenco. É o caso da Silver Ring, ou Asa Prata em português. Essa também é um dragão que eu amo muito, que era o dragão montado pela rainha Alysanne Targaryen, ou Alysanne, às vezes eu chamo de Alysanne, às vezes eu chamo de Alysanne, que ela era conhecida em Westeros como a Boa Rainha, esposa do rei de Jaehaerys I e avó do Viserys de House of the Dragon. Assim como é o caso do Vermithor com o Jaehaerys, a Asa Prata também nasceu de um ovo colocado no berço da Alysanne. E como a Alysanne e o Jaehaerys passaram muitos anos casados e eram muito próximos, os dragões deles também eram, eles conviveram muito tempo. Mas a rainha Alysanne, ela também viajava bastante sozinha por aí. Teve até uma vez que a rainha Alysanne, ela passou uma temporada ali do norte de Westeros, lidando com os Stark, é bem legal essa história, mas ela voou com a Asa Prata até a muralha ali no norte de Westeros. E tem toda uma questão essa história aí, que a Asa Prata não quis passar, mas Game of Thrones passa, outro rolê. Mas enfim, só pra vocês saberem que a Alysanne voou ali por muitos cantos com a Asa Prata. Só que desde que essa rainha morreu, a pobre da dragão tá lá, sem ninguém pra montar ela, assim como é o caso do Vermithor, já faz um tempão que ela tá sem ninguém. Agora, com a Dança dos Dragões, como é o caso do Vermithor também, eles precisam de montadores pros dragões que eles têm lá sobrando, e eles vão chamar pessoas pra tentar montar a Asa Prata também. Tadinha, né? Ela deve estar entediada depois de tantos anos ali, sem ninguém, nada pra fazer, essa dragão que já viajou tanto, Wanderlust e tal. Imagina, não tá lá em Pedra do Dragão presa, coitada. Mas se a segunda temporada for fiel ao Fogo e Sangue, a Asa Prata vai ser bem importante nas batalhas. E seguindo aqui nas especulações de dragões que podem aparecer nessa temporada, tem o Tyrexis. Ele é o dragão do Joffrey Velaryon, que é o terceiro filho da Rhaenyra, oficialmente filho do Laenor Velaryon também. Ele é aquele bebê que nasce logo depois do time skip, ali no começo do episódio 6. Depois, na primeira temporada, ele aparece só novinho ali junto com a família, ele não tem muita coisa pra fazer na primeira temporada. Mas agora, na segunda temporada, é capaz que ele apareça um pouquinho mais também. Mas assim, vamos ver como vai ser na série, porque no Fogo e Sangue, o Joffrey e o Tyrexis, eles não têm muito protagonismo, assim, nas batalhas, porque o Joffrey é muito novo ainda. Quando a Dança dos Dragões começa, ele tem uns 11 anos de idade. Mas fiquem sabendo aí que o Tyrexis também nasceu de um ovo botado no berço dele. E tem algumas coisas que acontecem mais pra frente no livro que envolvem o Tyrexis, mas acho que não vai ser nessa temporada, então não vou comentar. O próximo dragão que pode aparecer, talvez sim, talvez não, talvez estejam fazendo um mistério até o momento que eu gravei esse vídeo, é Tessarion, a rainha azul. Tem muitas rainhas nos dragões, né? Mas Tessarion é um dragão bem deslumbrante. E aí, vem aquele momento da Mikan que joga água no chope de todo mundo, porque tem muito portal que já falou que é um dragão confirmado na temporada, e ele não foi confirmado. Calma aí. O que aconteceu foi que o showrunner da série falou que o montador da Tessarion é um personagem que existe na série que pode aparecer no futuro. Deixa eu explicar essa treta bem rapidinho. Quem acompanha meus vídeos já me viu falando disso, mas na série a gente vê 3 filhos da Alicent com o Viserys, né? O Aegon, a Helaena e o Aemond. Só que no livro eles tiveram 4 filhos. O filho mais novo é um menino chamado Daeron, o caçula ali deles. E esse filho não aparece em House of the Dragon, em lugar nenhum, em cena nenhuma. Até aí tudo bem, porque ele pode estar em outra cidade nesse momento, ele estaria lá em Vila Velha, que é onde fica a Casa Hightower. Só que ele não foi nem mencionado durante a primeira temporada inteira, o que é bem estranho. Ao mesmo tempo, ele não foi cortado da série, porque ele podia ter sido cortado, normal. Às vezes eles colocam personagens a menos pra simplificar as coisas. Só que não cortaram o Daeron. Por quê? Na abertura da série, quando eles mostram a árvore genealógica e tal, tem 4 sanguinhos saindo ali do Viserys e da Alicent, ou seja, são 4 filhos. Tá contabilizando o Daeron. Mas além disso, teve essa entrevista depois do Ryan Condal, falando que sim, que o Daeron existe como personagem em House of the Dragon. Ele não falou nada especificamente sobre o Daeron estar na segunda temporada. E pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, não apareceu nada sobre ele no elenco, tá? Pode ser que tenha aparecido rumor e tal, mas eu realmente não vi. Se você viu, conta aí nos comentários. Mas assim, realmente faria muito sentido o Daeron aparecer agora na série. Faz sentido porque ele é um personagem que é importante no livro. E de fato, tem várias batalhas no Fogo e Sangue que envolvem ele e a Tessarion. Mas assim, né, o Ryan Condal não falou em que temporada que o Daeron vai aparecer. Pode ser que ele apareça na terceira temporada, não nessa. Mas bora incluir aqui como se fosse na segunda temporada, porque eu tô torcendo pra ele aparecer já nessa temporada. E torcendo pra Tessarion aparecer, porque se for que nem a descrição dos livros, esse dragão é lindo, gente. Ela é chamada de Rainha Azul, como eu falei, porque ela é azul. Ela é descrita como uma
fêmea azul linda, com asas escuras como cobalto, garras e escamas do peito e da barriga luminosas como cobre batido. Demais! Então eu quero ver muito acontecerem logo, né? E vocês? E agora a gente vai pros dragões que estavam vivos na época da Dança dos Dragões, mas que a gente não sabe se vão aparecer na série, ou pelo menos na segunda temporada da série, porque não tem aquelas pistas de elenco, dos trailers e tal. Primeiro eu acho legal falar dos dragões selvagens, porque sim, lá em Pedra do Dragão, além dos dragões montados pelos Targaryen, a gente também tem 3 dragões selvagens que ficam por ali. Eles ficam lá, soltos, sem dono, vagando pela ilha. Nenhuma ONG foi resgatar os pobres dos dragões. Vamos começar com o Canibal, que pelo nome vocês devem ver que ele é muito amigável já, né? Ele vive isolado no Monte Dragão, que é um vulcão que tem ali em Pedra do Dragão, e diz que ele é o maior e mais velho desses dragões selvagens. E ele tem esse nome não é à toa, porque diz que ele se alimentava da carcaça de outros dragões menores e também que ele atacava os ovos, as ninhadas ali em Pedra do Dragão. Até mesmo o dragão filhote, essas coisas, tudo era jogo pro Canibal. E ele é descrito no Fogo e Sangue como negro como carvão e com olhos de um verde doentio, com asas pretas enormes. Ou seja, ele é um dragão gótico, assim, bem emo, assim, sei lá, dragão trevas. E na série a gente realmente não sabe ainda se ele vai aparecer. Porque assim, nesse plano da semeadura, o Canibal faz parte dos dragões que eles querem que a galera tente montar. Só que assim, é muito difícil montar o Canibal, galera. Não é fácil domesticar esse dragão. Então pode ser que ele seja simplesmente cortado da série ou que apareça só um pouquinho. Outro dragão selvagem que tem lá em Pedra do Dragão é o Fantasma Cinzento. Na descrição do livro, ele era um animal cinza claro e branco, da cor das brumas matinais. Eu adoro esse dragão, gente. Eu acho ele muito interessante. Porque ele fica muito na dele. Ele morava escondido num cantinho ali no Monte Dragão e ele evitava ao máximo lidar com humanos. Ele é tipo a gente. Normalmente ele era super tímido, evitava contato e ele se camuflava um pouco nas nuvens ou na neblina por causa da cor dele. E ao contrário do dragão canibal, que era super agressivo e tudo, o Fantasma Cinzento, ele se alimentava mais de peixes, ele ia lá no mar pra pegar um peixinho e voltava. O momento em que mais viam ele era ali no Mar Estreito, quando ele saía pra caçar os peixes. E eu também não sei se ele deve aparecer na série, porque realmente ele é um dragão muito recluso, assim, tanto que tentaram até montar ele pra coisa da semeadura. Tentaram encontrar alguma pessoa capaz de montar o Fantasma Cinzento, mas primeiro precisava achar alguém capaz de encontrar ele, porque era muito difícil. Então talvez ele não apareça na série. Ele é recluso, né? Dragão aposentado. E o último dragão selvagem que tem lá em Pedra do Dragão é um chamado Sheep Stealer, ou rouba-ovelhas, tudo junto. Pelo nome dá pra imaginar o que ele come, né? Peixe. Não, mentira, ele realmente rouba ovelhas e come as ovelhas. Ele era um dragão que atacava rebanhos ali de ovelhas, de carneiros, mas raramente ele atacava os pastores, ele só queria mesmo comer as ovelhinhas lá. Ele só atacava se tentassem interferir. E nos livros ele é descrito como um dragão marrom, bem cor de barro mesmo. Diz que ele era feroz e furioso, com asas finas e marrons também. E eu acho muito bom que uma das descrições diz que ele era distintamente feio. Tadinho. Tadinho, velho. Tadinho, né? Eu acho que isso era preconceito dos Maestros só porque ele era um dragão SRD, entendeu? O dragão caramelo também tem que ser amado. É até uma novidade mesmo, chamarem algum dragão assim de feio, porque normalmente eles falam, ah, é a rainha não sei o quê, é um bicho majestoso, sempre é o mais lindo, mais rápido, mais imponente, mas é só um dragão normal, assim, o rouba-ovelhas, ele aí. Ele vivia ali na parte de trás do Monte Dragão e caçava entre Derivamarca e o rio Guaquevai, que também é um dos melhores nomes que existem de tradução. E o rouba-ovelhas é um caso interessante, ele é bem interessante pra essa temporada, porque ele é um dos casos de dragões que também foram contemplados ali na semeadura, só que ao contrário dos outros 2 dragões selvagens que tem por ali, conseguiram montar o rouba-ovelhas. Só que talvez isso mude ou seja apresentado de uma forma diferente na série e talvez misture com o arco de uma outra personagem da série, então eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas realmente a forma como rola no livro é muito interessante porque meio que mexe com algumas das noções que a gente tem sobre quem pode montar um dragão ou não. E eu não sei se vou manter isso na série, isso me deixa meio triste. Mas enfim, comentem aí o que vocês acham. Continuando, esses foram os dragões selvagens. E agora a gente vai pros dragões de mais descendentes da Rhaenyra e da Alicent. Que quando acabou a primeira temporada, tinha ainda uma galera bem novinha que praticamente não apareceu. E agora na segunda, eles devem ter crescido um pouco mais, mas os dragões deles ainda não apareceram e a gente não sabe se eles vão aparecer ainda. São dragões que são citados bem rapidinho no Fogo e Sangue, então eu vou passar por eles bem rápido também. Vamos começar pelo Stormcloud, ou Tempestade na tradução. Esse dragão nasceu, olha só que novidade, de um ovo colocado no berço, dessa vez no berço do Aegon. E não é o Aegon, filho da Alicent, é o Aegon, filho da Rhaenyra, que lembra, tem toda essa treta de uma dar o nome igual do filho da outra. Esse Aegon é o filho mais velho da Rhaenyra com o
Viserys. Com o Viserys não, pelo amor de Deus. Já é estranho House of the Dragon, precisa ficar mais. Esse Aegon é o filho mais velho da Rhaenyra com o Daemon, no segundo casamento dela. E na série ele é bem pequeno ali quando o Viserys morre, mas no livro ele tinha uns 9 anos quando começou a Dança dos Dragões. Na série ele realmente parece bem mais novinho do que diz no livro, então se no livro ele já era bem novo pra montar o Tempestade, pra lutar na guerra, imagina na série. Tanto o Aegon como o dragão são muito pequenos ainda. Talvez a gente veja o dragão, como a gente viu, né, com os filhos da Rhaenyra e do Laenor pequenininhos. A gente viu o Vermax, talvez a gente veja o dragão do Aegon, mas não sabemos ainda. Tem um momento mais pra frente que é importante esse dragão, mas também nem sei se vai ser nessa temporada, prefiro não entrar nele. Depois tem 2 dragões que eu vou falar deles 2 juntos, porque faz sentido, calma, eu vou explicar. Um deles é o Morgul, que é o dragão da princesa Jaehaera. E depois tem o Shrykos, que é o dragão do príncipe Jaehaerys. Jaehaera e Jaehaerys são irmãos gêmeos, e eles são filhos do Aegon II, né, o filho da Alicent, no casamento dele com a Helaena, irmã dele. Então eles são irmãos e primos. E sim, eles chamaram os filhos gêmeos de Jaehaerys e Jaehaera. E por mais que a gente saiba que essas crianças vão aparecer na segunda temporada, talvez não tenha muito tempo ali pra mostrar os dragões, talvez eles não sejam tão importantes agora. Mais pra frente tem alguns acontecimentos que envolvem esses 2 dragões, mas também isso é coisa que talvez nem fique pra segunda temporada, então eu prefiro não entrar aqui. E tirando esses 2 dragões, tem um que ainda nem nasceu, mas que talvez venha aí nas próximas temporadas. Antes de falar dele, eu queria pedir pra você comentar aqui, desses todos que eu falei, qual que é o seu dragão favorito e qual que você mais gostaria de ver na segunda temporada. Talvez seu dragão favorito seja algum que nem tá nessa época, né? Talvez seja algum anterior. Eu sei que é muito difícil escolher favoritos, mas eu gosto muito da Dreamfire, gosto da Tessarion também, queria muito ver ela na segunda temporada. E eu quero muito ver Vermithor e Asa Prata voando juntos. Nossa, eu quero muito. Se não tiver uma cena dessas, eu vou ficar muito revoltada. Eu tô muito feliz que a gente deve ver muito dragão voando, lutando e tudo mais nessa segunda temporada mesmo. E agora sobre o dragão que ainda não nasceu. Lembra do episódio da primeira temporada que o Daemon e a Laena estão lá em Pentos? Tem as filhas deles, né? A Baela e a Rhaena. A Baela eu já falei aqui, ela já tem o dragão dela, que é Baela Lua e tudo mais. Mas a Rhaena, coitada, o ovo de dragão dela ainda não chocou. A gente vê uma cena dela ali com o ovo e tudo, mas ainda não rolou o dragão pra ela. Isso é uma coisa que pode mudar na série e pode ser que seja só lá na frente, eu tô trazendo algo bem distante aqui, mas aquele ovo é de um dragão que a gente conhece, que se chama Morning, ou Manhã. Não quero dar muitos detalhes sobre ele, porque, de novo, é uma coisa que pode ser que seja lá na frente, pode ser que tragam pra segunda temporada ou não, mas como a gente sabe, a Baela tem dragão, a Rhaena não. Elas são irmãs gêmeas e isso gera um ressentimento ali, né, como que uma tem dragão e a outra não. O próprio Daemon, né, a Laena falava que ele tratava ela meio diferente, então isso é uma questão familiar. Vocês acham que vem o dragão da Rhaena nessa temporada? Comentem aí. E se você quiser saber mais sobre a Rhaena, dragões e talvez possíveis mudanças que devem rolar na segunda temporada em relação ao livro, eu falei disso no meu vídeo analisando o trailer de House of the Dragon. Vou deixar aqui pra vocês assistirem depois desse. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!